termina de uma maneira assim trágica, porque as pessoas chegam como se fosse num julgamento, e está lá no trono o Senhor Todo-Poderoso, e as pessoas chegam e batem na porta e dizem: mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu curei, eu falei em línguas, peguei serpentes, eu alimentei o pobre, vesti o nu. E aí o Senhor diz assim: mas eu não te conheço, de onde você vem? John Stott fala nos livros dele, que eu gosto muito, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Ele diz o seguinte: qual é a obra que nós temos que levar para apresentar diante de Deus? E qual é a obra que nós temos que entregar diante de Deus quando nós aparecermos diante do juízo final? E John Stott diz: a fé, não vai precisar mais dela. A esperança já cumpriu. O que eu vou apresentar? Só tem uma coisa que Deus vai pedir: amor. Quanto você me amou. Mas não é esse amor assim: sou apaixonado por Deus. E aí pega e oprime o outro, mente para o outro, passa a perna no outro, dá um jeitinho para conseguir as coisas, fazendo todas as maracutaias. Isso não é amor. Não, isso é qualquer outra coisa, menos amor. Amor é ver o outro como Deus vê. Amor é ser capaz de fazer isso que Paulo fez. Ele podia passar umas férias, ele talvez estivesse em Éfeso. Estava tão perto ali da Grécia, por que não vou pegar uma praia? As praias ali são bonitas. Ele tira um tempo dele para escrever uma carta para os irmãos, dizendo assim: irmãos, o que está restando do evangelho que vocês ouviram? Nós estamos num tempo muito complicado, irmãos. Nós estamos numa guerra assim, religiosa no país nos últimos meses. E o que é pior, são pastores evangélicos, de igrejas evangélicas, brigando na televisão. E aí eu recebo os vídeos, recebo as notícias, eu fico pensando: então onde nós vamos parar? Porque antes a gente era perseguido, ficava perseguindo os católicos, chutando santa na televisão. Agora é pastor chutando a canela do outro na televisão. O que vai restar desse evangelho, tá aí? O que vai restar do cristianismo quando a gente for perguntado o que está sobrando no coração? Quanto você me ama? Então Paulo diz no versículo 16. Você pode ler 16 comigo? E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra. Qual é a regra, irmão? Qual é a lei? A lei de ser uma nova criatura. O que vem sobre eles? Paz e misericórdia seja sobre eles para se manterem fiéis, né? Que Deus da paz enche o coração, que a misericórdia seja sobre vocês permanentemente, para não se desviarem desse propósito. E o verso 17, aí Paulo termina. O que ele diz? E quanto ao mais, queridos, e o resto das coisas, eu vou dizer para vocês: ninguém me encha a paciência, que eu já perdi. É o que está escrito aí: ninguém me moleste, ninguém venha tentar me enredar nessas polêmicas que vocês estão envolvendo aí, que os judeus estão envolvendo. Está aqui a mensagem do evangelho: ninguém mais me moleste, eu não estou com paciência, eu tenho mais coisa para fazer. E é exatamente essa a expressão no grego: ninguém me tire o tempo, porque eu tenho coisa mais importante para fazer. Ninguém me moleste, ninguém fique me ocupando com coisas secundárias. E ele diz por quê? Ele diz por quê? Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Quais as marcas de Jesus, queridos? Sabe qual é a palavra que ele usa aqui? Quem gosta de cinema vai lembrar. A palavra que ele usa aqui é estigmata. Deve ter assistido um filme chamado Estigmata. A palavra que Paulo usa aqui, estigmata,
é a marca que um escravo levava, viu, Mazinho? Igual marca boi. O escravo era marcado com ferro. Uma marca do dono. Estigmata é essa marca do dono. Mas isso é de chorar. Ele diz assim, olha, eu já fui carimbado. Eu tenho uma tatuagem aqui. É do meu Senhor. Eu não vou gastar tempo com coisas que não são essenciais, porque eu trago no corpo para todo mundo ver. Eu não preciso me explicar para aqueles que acham que eu não estou pregando o evangelho de verdade. Talvez seja por isso que Paulo vai usar essa palavra, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Algumas dessas marcas eram visíveis. Paulo foi açoitado, naufragou algumas vezes, foi preso outras tantas. Talvez ele tivesse algumas marcas no corpo, né? Algumas cicatrizes. Mas Paulo não está falando das cicatrizes. Ele está falando dessas marcas de Cristo. Pela decisão de seguir o Cristo, que o fez virar as costas para o mundo, renunciar às tentações de glória e poder, e seguir a Jesus Cristo todos os dias. Aí ele termina, né, queridos? Pode ler o verso 18? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com vosso espírito. Amém. O evangelho começa assim, começa com a graça e termina com a graça. O evangelho é graça do começo ao fim. Somos salvos pela graça, vivemos pela graça, porque somente a graça de Deus é que nos salva, pecadores que somos. E Paulo então diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre vós, queridos, sobre o vosso espírito. E amém. Assim seja, assim se cumpra. Diga, isso é verdade. Você pode fechar os seus olhos? Vede com que letras grandes eu vos escrevi. Quando nós passamos por essa carta nesses domingos todos, tantas coisas aprendemos aqui. Eu queria que você não tirasse o foco daquilo que é importante. Então eu vou dizer uma coisa para o seu coração com letras grandes. Não confunda sua espiritualidade, sua vida com Deus, com aprender sobre Deus. A gente às vezes acha que aprendendo sobre Deus, a gente já está fazendo tudo. Isso é tão fantasioso como você querer sair de férias. Eu, em vez de sair de férias, comprar um mapa do lugar onde você vai. Aí você compra um guia da cidade onde você quer ir e fica decorando aqueles lugares, lendo sobre os lugares. Se tranca no quarto e fica lá decorando os mapas, decorando as ruas. Religião, às vezes, é assim. A gente fica nos mapas, decorando os mapas. O que a carta de Gálatas nos chama é viver uma experiência com Jesus Cristo que mude a nossa vida. Porque o que vale a pena, porque o que sobra, porque o que realmente importa é uma vida transformada. É a nova criatura. Porque as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Porque as coisas já passaram e tudo se fez novo. Nova criatura eu sou. Você pode dizer isso essa noite para o seu coração? Você pode dizer,
O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo? Está no meu comportamento, está no jeito que eu falo, no jeito que eu ajo, está na maneira com que me relaciono, está na maneira que eu me preocupo com as pessoas, está na maneira que eu lido com as coisas à minha volta, está na maneira que eu me comprometo com as coisas do reino de Deus, está na maneira que eu dou o meu tempo para as coisas de Deus. Está na maneira que eu me comprometo com a oração, com a leitura da palavra, tem a ver com a maneira que eu me comprometo com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tem a ver com a maneira que eu dou do meu tempo. Não é só o dízimo do meu dinheiro, mas é também o dízimo do meu tempo. É o dízimo da minha adoração. É o tempo que eu passo na frente da televisão, aplaudindo os homens, rindo para os teatros dos homens. E o tempo que eu passo de joelho diante do meu Deus, dizendo: és o meu Senhor, dono da minha vida. E aí a gente corre depois procurando alguém para orar pela gente, quando está com problema. Se desespera diante das situações de perseguição desse mundo, de confronto desse mundo. Ao invés de levantar a nossa voz e dizer assim: eu tenho o Senhor, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Ele é o meu Senhor. Nele eu tenho esperança, nele eu tenho vida. Nele eu tenho alimento. Eu trago na minha vida as marcas daquele que morreu por mim. Eu tenho um Senhor que sabe do meu presente e do meu futuro. Ele conhece a minha vida. Eu não estou aqui por acaso, abandonado nesse mundo, para os meus percursos, para os meus insucessos, para as minhas tentativas de glória. Eu não estou aqui nesse mundo para juntar tesouros que nada valem e que eu não vou levar para lugar nenhum. Eu estou aqui para cumprir um propósito de Deus, uma visão de Deus para a minha vida, uma missão de Deus para a minha vida, um propósito de Deus para a minha vida. A minha vida tem um dono. Dinheiro é bom, ter um emprego ótimo é muito bom. Disso nada vale se o nosso coração está vazio. De nada vale correr atrás das coisas desse mundo, mas chegar em casa e colocar o coração em silêncio e se entrar no desespero da alma, da angústia da existência e pedir para si a morte, e não desejar que o outro dia comece. Recebi essa semana uma carta, um e-mail, de uma senhora de uma igreja do interior de São Paulo, que leu no meu blog um texto sobre seguir Jesus. 35 anos membro de uma igreja. Ela diz: pastor, eu não acredito mais em Deus. Me ensinaram um Deus que me dá tudo, que me retribui em tudo. E eu perdi quase tudo, menos a vida, e eu não quero mais viver. Eu fiquei pensando e chorei diante de Deus quando eu li aquilo. E fiquei pensando quantas pessoas às vezes que estão na igreja que eu estou pregando e estão com esse sentimento no coração. É muito fácil a gente se confundir e começar a olhar para as coisas, para a aparência e esquecer o que importa, a olhar para a embalagem e esquecer o conteúdo. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e orasse a Deus. Não saísse daqui essa noite sem falar uma palavra com Deus. Dizer: Deus, estou aqui para dizer que eu preciso da graça do Senhor na minha vida. Que eu preciso da cura que o Teu Espírito Santo promove nos meus ideais, nos meus propósitos. Porque sem Ti nada sou. Porque eu quero andar pela vida e poder dizer: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus.
Fale com Deus. Coloque a sua vida. Eu não posso fazer isso por você. Ninguém pode fazer isso por você. É só você. E pode ser a oração mais simples, até sem palavras. É só essa entrega de assim: Deus, eu preciso que o Senhor me salve. Que o Teu Espírito Santo me constranja a olhar para Jesus e amar a Jesus e a viver por amor a Jesus. A vida tem sentido, queridos. Deus tem um sentido para a sua vida. Ele é bom, maravilhoso. Isso não significa que você não vai ter dificuldade, que o Evangelho não fala disso. Mas o Evangelho fala de uma presença de Deus em todos os momentos da nossa vida, agora e por toda a eternidade. Sim, Senhor. Oh, Deus. Estamos aqui com todas as nossas imperfeições, todos os nossos paradoxos. Nós estamos aqui com a nossa tentativa humana, com o nosso esforço humano para tentar ser um pouco melhor. A gente faz tanta coisa errada. A gente mente. A gente dá um jeitinho para conseguir nossas coisas. A gente se vende às vezes tão fácil. E nós estamos aqui porque o Senhor nos conhece, não dá para a gente se esconder. Trazemos os nossos temores, as nossas desilusões, os nossos fracassos, as nossas tentativas de conseguir aquilo que às vezes tanto queremos, mas encontramos mais e mais fracassos. Oh, Deus. Nós estamos aqui porque queremos que tem esperança para nós. A nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo, nossa única esperança. Então rendemos a nossa vida aos Teus pés, Senhor Jesus. Nosso coração, para que o Senhor faça em nós uma nova criatura. Com sentido para viver, com alegria real, para sentir, com esperança verdadeira para prosseguir a vida. Venha fazer de nós novas criaturas essa noite, cada um de nós, para que saímos daqui essa noite e possamos ter consciência disso, que trazemos em nós as marcas de Jesus. E como é bom, Senhor, como é bom.